Estamos aqui no Morumbi Shopping com o promotor de justiça, Dr. Max, que apoia. Ele está em recuperação, mas veio para cá para apoiar esse projeto tão bonito. Eu gostaria, doutor, porque me emocionou muito, um trecho que o doutor escreveu para a cartilha. Prestem atenção. Será que posso ser tratado como igual? Isso um jovem falando. A frase é de um jovem que, ao participar de um processo seletivo para a vaga de emprego, percebeu que todos os candidatos eram oriundos do acolhimento institucional. Um grito clamando por uma vida igual, sem barreiras, sem preconceito, sem exclusão, com respeito, com concreta fruição de direitos diversos, dentre os quais o essencial direito à convivência familiar e comunitária. Um pedido de tratamento com um sujeito apto e capaz, que não necessita de ajuda, mas sim de respeito. Fale um pouco para nós, muito obrigada por estar aqui e nos explique um pouco como é a vida desses jovens. Em primeiro lugar, boa tarde. Eu quero agradecer a oportunidade, agradecer ao OAB e o Shopping por a possibilidade de estar aqui com o estande do apadrinhamento. Esses jovens são jovens, assim, como eu, como a senhora. Assim, eles são jovens pessoas que querem ser tratadas como pessoas. É muito interessante quando eles vão participar de processos seletivos e as empresas vêm nos procurar para perguntar o que a gente faz, como que a gente os trata. Você trata como pessoa, como você trataria qualquer outra pessoa. Eles não são diferentes. Eles têm uma história de vida, têm uma resiliência muito grande, muito maior que a minha. Como todos têm as suas histórias. Exatamente. E eles com histórias duras de superação, assim, de respeito. Existe um olhar preconceituoso, não é a regra, muito pelo contrário, mas é um olhar de deficiências, assim, olhar de problemas. E talvez a gente tenha que inverter esse olhar, olhar como potências, como Sim. capacidade, como pessoa. Afinal de contas, ele teve tanta superação ao estar ali, saindo da casa de acolhimento com 18 anos e com perspectivas, ele vai também procurar processos ali de superar dentro da empresa e trazer soluções, vai ser um mega colaborador. E é uma pessoa com outra história de vida, uma pessoa que traz diversidade, que essa diversidade tem que ser respeitada. Entrando para a empresa, isso na parte da empregabilidade, é um recado muito claro para os funcionários, dizendo, olha, essa empresa é diversa, de fato, não só no papel. Eu acho que o trabalho do Shopping, por exemplo, de colocar e de deixar e de permitir, de fomentar, assim, não é uma coisa passiva, é um exemplo claro disso. Tem um recado para o frequentador, tem um recado para quem é associado, tem um recado para quem tem loja, um recado que é possível, assim, né? Para além do mero assistencialismo. Eu dou uma ajuda, eu dou um dinheiro no farol, aplaco a minha consciência, e na realidade é mais que isso, assim, é como que a gente convive, que tipo de sociedade a gente enxerga como de convivência. Porque eu gostaria que isso fosse lá quando os meus filhos ficarem maiores, quando meus netos ficarem maiores. É um legado. Exatamente. Eu acho que o apadrinhamento entra nessa linha, o apadrinhamento com o trabalho da OAB, principalmente da doutora Tatiana e do Dr. Bellini, inaugurou, e também da VARA e dos técnicos, deixar isso bem registrado, inaugurou uma nova fase aqui na VARA. É uma fase onde essa cultura do apadrinhamento entrou para a ordem do dia. Então hoje ela faz parte do serviço. Os serviços se preocupam, já se preocupavam, mas hoje está muito intenso. Tem todo um ecossistema montado, efetivo, e é um ecossistema de formação. A gente tinha um déficit de, sei lá, uns 70, 80 padrinhos. Esse déficit hoje é bem menor. E ele está sendo diminuído. Nosso sonho é que a gente tenha um repositório de padrinhos. Então a gente tenha mais padrinhos do que jovens apadrinhados. E está tendo efeito aqui na VARA e um efeito na cidade e no estado. Assim, esse programa ele está virando um programa paradigma para outras varas e para outras localidades. E aí fala, o apadrinhamento ajuda. O apadrinhamento ele é transformador. Tem aquele jovem que talvez ele não vá conseguir voltar para a família aos 18. Ele tem poucas alternativas. Ele tendo uma referência afetiva, isso faz toda a diferença. Às vezes é uma diferença entre, sei lá, ir para a rua, ir para o cemitério, ir para a prisão. Então, ele tem um impacto de transformação. É um momento assim que a sociedade, como nós fazemos, né? Nós, olha, pode ir que eu estou aqui dando apoio, vai. É um momento de acolhimento, mas de alçar voo, ajudar a voar, não é? Pode-se dizer que sim, ou de voar junto. E aí tira um pouco aquele olhar de o que eu faço para mim, né? O que eu posso fazer para o outro? E não é um fazer assistencialista, né?
O apadrinhamento ele tem uma questão interessante que eu estou dedicando, que é mais importante para esse jovem, que não é dinheiro, não é ajuda, não é cesta básica no Natal, é tempo. Talvez o tempo é o bem mais precioso que a gente tem. E uma pessoa que se dispõe a dedicar esse tempo próprio para um terceiro, não é pouca coisa. Eu acho que é importante pro padrinho, é transformador pro padrinho e é transformador com certeza pro padrinhado. Faz toda a diferença. Eu acho que o padrinho ou a madrinha ganha mais, se torna uma pessoa melhor. Às vezes a gente fala, olha, é importante pro jovem, mas para quem faz, para quem participa também é maravilhoso. Agora, fale um pouquinho para nós sobre essa parte oncológica que o doutor também está à frente. Esse aí foi só um contato, assim, foi interessante conversando. A gente tem alguns locais de trabalho com uma discriminação. Um paciente oncológico, que ele tem um diagnóstico, ele acaba sofrendo um preconceito dentro da empresa onde ele trabalha. Tem um esforço muito grande de sensibilização dessas empresas para que se faça a inclusão de fato. Um paciente oncológico, ele tem alguns tratamentos, ele tem que se afastar às vezes do serviço, mas ele é um trabalhador, ele é uma pessoa, assim, ele está com um diagnóstico. Esse diagnóstico não pode ser um carimbo dele ou de morte ou de exclusão. E muitas empresas hoje têm esse trabalho de acolhida, que é muito interessante e muito parecido com o que o shopping fez. Essa acolhida do projeto, essa acolhida de coisas sociais, essa acolhida de um olhar mais para o outro, de um olhar mais de sociedade, assim, talvez sair desse individualismo que hoje é muito forte, sair do meu próprio umbigo e olhar um pouco para fora, assim, ver que tem pessoas diferentes que eu posso conviver, e de convívio. Não é uma ajuda, eu vou ajudar uma criança pobre, acho que não é esse o olhar. Assim, é um olhar assim, vou dedicar meu tempo para conviver com uma pessoa, e um convívio saudável, um convívio horizontal, um convívio afetivo, um convívio de afetividade e de afeto. Precisa ser divulgado para que as pessoas parem e pensem sobre e comecem a participar. Então a divulgação é muito importante, por isso esse trabalho do shopping, Totalmente. É muito importante. Eu quero agradecer ao doutor pela entrevista e parabenizá-lo por essa superação também e por não parar, estar sempre indo à frente. Muito obrigada. Obrigado para a senhora. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo seu filho. Obrigada, vamos lá. É o Morumbi Shopping à frente. Venha para o stand, venha participar, vem com a gente.